Bom, segunda edição está de volta. A gente que acompanhou em tempo real a sessão no Supremo Tribunal Federal, que estava discutindo a possível anulação de sentenças da Lava Jato. Até agora, na votação que já se estabeleceu, a maioria dos ministros do Supremo se coloca a favor da tese que pode então levar à anulação de sentenças da Lava Jato. O julgamento foi adiado para a próxima quarta-feira, dia 2 de outubro, e vale lembrar que o julgamento de um caso específico decide, então, se réus delatados e delatores devem apresentar alegações finais simultaneamente. E os ministros ainda vão definir como essa tese será aplicada em outros casos. O que vale até agora é justamente o posicionamento da maioria deles, até então, se colocando em favor da tese que pode, então, anular algumas sentenças da Lava Jato. Vamos entender tudo isso melhor e como que vai funcionar caso isso de fato aconteça, para repercutir essa decisão até agora, esse placar, digamos assim. Eu converso com um especialista em direito criminal e constitucional, Adib Abduni, que está comigo. Adib, muito boa noite para você. Vamos começar perguntando até agora, bom, a maioria é a favor, né, dessa tese que pode levar à anulação das sentenças. Como você avalia até agora essa situação? Mais uma vez, boa noite. Boa noite, Fabiana. Boa noite também aos seus telespectadores. Eu entendo que com esta decisão, que já foi pela maioria, vai ter um reflexo muito importante até para o avanço em outros processos, com certeza. Porque a partir do momento que nós falamos o seguinte, de uma delação, ele se torna, ao invés de um suposto acusado, ele se torna ao lado do Ministério Público, ou seja, ele vira um acusador. O que é o delator? O delator, ele vai auxiliar as investigações do processo, então ele se torna acusação. Nesse momento, ele se torna acusação. Se tornando acusação, ele vai ter que cumprir as regras e se inicia sempre pela acusação. Qualquer situação, por exemplo, como os depoimentos, né? Ele, por exemplo, ele só poderá ser ouvido como delator antes do interrogatório dos acusados e antes também das testemunhas de defesa. Então, entendo aí que agora a discussão sobre alegações finais, mas as alegações finais é uma peça muito importante para a defesa e elas geram prejuízo e é inconstitucional manter essa divergência. Tanto que já, a partir de agora, com esse entendimento do STF, ele vai atingir um grande número de processos que tem aí descumprido esta regra. Entendo aí, muito interessante. Isso é uma coisa importante, porque um balanço divulgado exclusivamente aí pela Força-Tarefa da Lava Jato indicou que, em caso favorável, né, 32 sentenças de casos da operação envolvendo 143 réus condenados podem ser anuladas. Anuladas e depois julgadas com outro olhar, é isso? Perfeitamente. Então, o que acontece? A partir do momento que nós estamos falando de defesa e acusação, todos eles têm o momento certo. A acusação, existe um rito. O que é o rito processual? Quando você está falando aí de processo, ele tem que ter legalidade, ele tem que ter formalidade, e esta formalidade tem que seguir esse rito. O que é o rito? O rito é a acusação, inicia pela acusação, é quem acusa terá que ter que provar. Tem que provar. Então ele vai ser inicial, a colaboração, que se diz colaboração, ele é uma acusação. Então o prejuízo para a defesa do acusado é muito grande, ela se torna uma violação constitucional. Por quê? Porque princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório. Então não adianta você misturar e colocar a defesa junto com o colaborador, que ele se torna totalmente divergente, porque a partir do momento que ele não tem conhecimento de todos os fatos, ele vai iniciar e depois vai dar o direito da defesa, ele prova aquela delação e ele não tem condições de dar amplitude àquela defesa, se torna nulo.
Então é isto que a gente precisa compreender. Não é que as sentenças que vão ser anuladas vão gerar um prejuízo. Teria que ser atentado inicialmente para esses fatos. A delação é muito nova no Brasil, né? Então tem algumas falhas e essas falhas elas terão que ser sanadas através do Supremo mesmo, porque nem todos têm o conhecimento constitucional que, a partir do momento que ele está no processo penal, e essa delação, a delação premiada, por ser um instituto previsto aqui no Brasil, ele ainda tem algumas deficiências que possam aí gerar prejuízo para a defesa. Por isso que a defesa, ela sempre vai alegar que, se a partir do momento você está acusando, você quebra essa ordem, ele se torna indefeso. Então, por isso que essas sentenças terão que ser refeitas dentro de um princípio constitucional, uma amplitude, para que essas defesas possam exercer com a plenitude necessária. Eu acho que o que chama a atenção, principalmente nessa sessão específica, porque esse julgamento foi motivado por um recurso apresentado pelo ex-gerente da Petrobras, o Márcio de Almeida Ferreira, que é réu na Lava Jato, doutor. Agora, a decisão a ser tomada no plenário, com esse pano de fundo, para esse caso específico, cria uma jurisprudência, cria uma interpretação, né, sobre esse assunto dentro do Supremo Tribunal Federal. E isso pode orientar, nortear tribunais do país sobre qual caminho seguir. Vai ser um marco, definitivamente, uma decisão como essa, não? Sim, gera um precedente. Esse precedente ele vai ser utilizado por todos os tribunais, provavelmente. Aquele que se utilizar, ele correrá o risco de chegar ao Supremo e anular a decisão. Então, isso tudo que está sendo analisado pelo Supremo é um avanço muito grande, até para que os magistrados de primeira, segunda instância e STJ se atentem a esses detalhes que são quebras ao tribunal correto. O STF, ele que preserva a Constituição, ele que vai avaliar toda a formalidade, toda a validade constitucional. Se houver uma infringência constitucional, com certeza não terá validade até chegar ao Supremo. Então, para isto, com esse precedente de hoje, todos os tribunais, todas as varas em primeira instância, vão se utilizar de uma forma atenta para que não viole esse princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório. A gente vai ter que acompanhar. Na verdade, foram duas sessões, ontem e hoje. A sessão, então, parou por aqui e recomeça na quarta-feira que vem, dia 2 de outubro. E a gente volta, claro, com essa discussão, trazendo aí o resultado final desta sessão e desse julgamento pelo STF. Eu conversei com o especialista em Direito Criminal e Constitucional, Adib Abduni. Doutor, muito obrigada por trazer os esclarecimentos aqui a gente. E com certeza vamos falar muito sobre este assunto aqui, porque afinal de contas abre precedente, abre jurisprudência, é sobre um caso específico, mas vai ser um norte daqui para frente para os próximos julgamentos em todo o país, para os tribunais seguirem, né, o caminho a seguir em outros entendimentos aí em casos por todo o país.